Você já se perguntou sobre qual é o papel de um banco, de uma corretora de valores ou até mesmo de uma bolsa de valores em uma economia? E você também já parou para pensar por que algumas pessoas estão sempre procurando por empréstimos e buscando recursos, enquanto outras sempre têm um dinheirinho guardado? É sobre estes temas que vamos tratar e trabalhar ao longo desta aula. Para começar, vamos trazer aqui então duas figuras, dois agentes econômicos. O primeiro é o tomador de recursos e o segundo é o poupador. Eles são históricos já, em vários tipos de economia que existiram no mundo, sempre existiram essas duas figuras, ou seja, sempre alguns acabam ficando com um pouquinho a mais do que os outros. Vamos fazer inicialmente um resgate aqui e falar sobre a economia de escambo, só para a gente contextualizar a nossa aula. Economia de escambo é um tipo de economia em que as trocas elas são feitas apenas entre mercadorias, ou seja, não existe a presença de uma moeda, por exemplo, para fazer as trocas. Ou seja, então vamos pegar um exemplo aqui, se um indivíduo ele produz arroz, outro indivíduo produz feijão. Se ambos querem ter tanto arroz quanto feijão em suas mesas, eles precisam definir um preço para as mercadorias, por exemplo, um preço baseado no arroz, que tantos quilos de arroz equivalem a tantos quilos de feijão, e assim eles conseguem fazer as trocas. Só que este tipo de economia acaba ficando muito complexa na prática, porque as pessoas elas querem diversos tipos de bens diferentes e também não conseguem produzir uma grande quantidade de bens. Então isso é um modelo inviável na prática quando a gente considera uma grande escala, né, uma grande economia. Foi nesse sentido que surgiram as moedas. As moedas elas servem para balizar o preço de uma mercadoria. Então todas as mercadorias em uma economia elas passam a ser negociadas a partir de um preço definido em uma moeda. Este é o papel das moedas nas mais diversas economias existentes no mundo. No dia a dia, porém, mesmo trabalhando com moedas, fica difícil que as pessoas que precisam de recursos, ou seja, os tomadores de recursos, aqueles que buscam por empréstimos, que precisam de dinheiro para tocar um novo projeto, por exemplo, fica difícil que esses indivíduos encontrem, sem a ajuda de mais ninguém, aquelas pessoas que possuem recursos sobrando, ou seja, que tem recurso suficiente para cobrir o quanto aquele tomador precisa para usar no seu projeto. Como em grandes economias, quando a gente considera uma grande quantidade de pessoas, fica difícil esse modelo peer-to-peer, em que uma pessoa precisa encontrar diretamente a outra. É nesse contexto que surgiram os intermediários e todo o sistema bancário de todos os países no mundo foram desenvolvidas com base nessa ideia conceitual da existência de um intermediário financeiro. Quem é então o intermediário financeiro? O intermediário financeiro, na teoria, o que ele faz? É como se ele pegasse uma lista de todos os poupadores de recursos e pegasse uma outra lista de todos os tomadores de recursos e fizesse o casamento entre as operações, ou seja, facilitasse o processo para que essas operações de empréstimos do ponto de vista do tomador e de investimento do ponto de vista do poupador de recursos acontecessem de fato na prática. E logicamente o intermediário financeiro, como ele está prestando um serviço, ele acaba por cobrar uma taxa por essa prestação de serviço. Veja, no caso dos bancos, por exemplo, falo aqui dos bancos comerciais, a diferença percentual entre a taxa que o banco cobra em um empréstimo e a taxa que ele remunera em um investimento, essa diferença é chamada de spread bancário. E veja que as taxas, no Brasil principalmente, as taxas de empréstimo são caríssimas. E quem são os intermediários financeiros no Brasil? Nós temos os bancos comerciais. Dentro dos bancos comerciais a gente está falando, pense assim de forma geral, naqueles bancos grandes que tem agências, que você encontra agências na rua,
tem aí 5 ou 6 grandes bancos no Brasil. As cooperativas de crédito também são intermediários financeiros. Os bancos de investimento, que são bancos focados para a realização de investimentos, não são bancos que você vai encontrar agências na rua. Corretoras de valores também são considerados intermediários financeiros e bolsas de valores. Uma questão que pode surgir é você pensar o seguinte: bom, essa discussão hoje talvez não faça muito sentido, porque o mercado financeiro, você pode estar se indagando, o mercado financeiro ele já é muito bem estruturado e já é consolidado, sua estrutura já está consolidada ao longo dos anos, né? E de fato está, o mercado financeiro brasileiro ele é muito bem consolidado. Também na parte governamental ele possui instituições fortes como o Banco Central e a CVM, por exemplo, mas a questão da inovação, principalmente da inovação tecnológica, ela acaba por trazer alguns pontos que não estavam previstos anteriormente. Isso acontece também no assunto dos intermediários financeiros. Estamos falando aí das criptomoedas. Então, desde 2008, com o advento do Bitcoin e do blockchain, começaram a surgir uma série de criptomoedas. E as pessoas, como toda novidade, começaram a se interessar, o assunto começou a ficar muito falado, só que como que um indivíduo brasileiro, por exemplo, iria conseguir trocar os seus reais por Bitcoin ou por alguma outra criptomoeda sem a existência de um intermediário. Então isso não seria possível. Para que essas operações se tornassem mais fáceis na prática, surgiram as exchanges, que uma tradução seriam bolsas, né? Mas o nome que o pessoal utiliza no dia a dia são exchanges de criptomoedas, e existem diversas aí no Brasil e fora do Brasil que fazem esse papel também de intermediário financeiro para o mercado de criptomoedas. Bom, nessa aula então falamos sobre o papel do tomador e do poupador de recursos e também sobre quem são os intermediários financeiros. A ideia é que você comece a se posicionar como um poupador de recursos, ou pelo menos mais como um poupador do que como um tomador de recursos. Pense aqui, vale um parênteses aqui, de que eu não estou falando que você tomar recursos emprestados é algo ruim, tá? Existem uma série de dívidas que a gente pode chamar de dívidas boas. Por exemplo, se você vai fazer um financiamento imobiliário, por exemplo, claro que cada caso é um caso e deve ser analisado separadamente, mas pode ser que o financiamento imobiliário seja bom para o seu caso, seja uma dívida boa. E paralelamente a isso, você também deve se preocupar em fazer o seu controle financeiro, manter o seu controle financeiro pessoal em dia para que você consiga também poupar recursos e passar a se preocupar sobre onde investir o seu dinheiro. Muito obrigado, nos vemos na próxima aula.